Na manhã em que meu pai morreu, minhas irmãs já estavam dividindo o império dele. Helena estava ao telefone com o advogado da família falando sobre as ações da empresa, enquanto Blair estava parada perto da janela tirando fotos da cobertura do papai em Manhattan, como se estivesse se preparando para vendê-la. Eu fiquei num canto, ainda segurando a mão fria dele, me perguntando em que momento elas tinham se tornado estranhas para mim. Quando o testamento foi lido, elas ficaram com tudo. A empresa de 31 milhões de dólares, os carros, a casa, até as abotoaduras dele. Eu? Fiquei com um único celular preto, trancado por uma senha e com uma leve contagem regressiva azul na tela. Restavam 243 dias. Elas riram. Acho que o papai quer que você aprenda a ser responsável, zombou Blair. Uma semana depois, eu já dormia no meu carro, abraçada àquele telefone inútil como se fosse a última lembrança dele que me restava. No meu aniversário de 18 anos, exatamente às 6 da manhã, o celular começou a tocar. E então ouvi a voz do meu pai. Ainda lembro do cheiro de antisséptico no quarto do hospital. De como ele se misturava ao perfume suave do meu pai. Ele já tinha partido, e mesmo assim o ar parecia pesado com a presença dele. Fiquei paralisada, enquanto minhas irmãs agiam como executivas em reunião. Vamos precisar da aprovação do conselho antes de segunda, disse Helena. Blair folheava o celular como se fosse uma pauta de negócios, não o dia da morte do nosso pai. Helena ajeitou o blazer de grife e completou, eu cuido disso. Papai gostaria de uma transição tranquila. Eu quis gritar, ele nem esfriou ainda. Mas a voz não saiu. 3 dias depois, durante a leitura do testamento, o advogado falava com um leve tremor na voz, as minhas filhas, Helena e Blair, deixo a Hawthorne Logistics, avaliada em 31 milhões de dólares, junto com todos os bens associados. Então ele me olhou. A minha filha mais nova, Azel, deixo o item pessoal número 7, Alpha. A sala ficou em silêncio. Colocaram um telefone preto sobre a mesa à minha frente. Comum, sem nada de especial, exceto pelo contador azul brilhando na tela, 243 dias restantes. Blair foi a primeira a rir. É isso? Um celular? Helena sorriu com desdém. Talvez seja simbólico, tipo, cresça e arrume um emprego. Eu não respondi. Só fiquei olhando o telefone, o reflexo da contagem regressiva tremulando nos meus olhos. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade se misturavam às minhas lágrimas, percebi que o luto não era a pior parte. Era saber que as pessoas que compartilhavam meu sangue já não compartilhavam meu coração. E enquanto aquele contador azul pulsava suavemente na escuridão, sussurrei para mim mesma, pai, o que foi que você me deixou? 2 semanas após o funeral, eu já não era mais Azel Hawthorne, filha de um milionário. Eu era só Azel, dormindo no banco de trás do meu velho Toyota, estacionado atrás de uma lanchonete antiga no Hudson. As mesmas irmãs que postavam a família em primeiro lugar no Instagram me trancaram fora da cobertura. Quando fui buscar minhas coisas, Blair estava parada ao lado do elevador, braços cruzados. Você pode levar suas roupas, disse ela. O resto é propriedade da empresa. As cartas do papai? O colar da mamãe? Perguntei baixinho. Ela sorriu como se tivesse vencido. As duas, sempre assim. Eu fui embora dirigindo, com uma mochila no banco do passageiro e aquele celular preto sobre o painel, emitindo um brilho fraco. Restavam 243 dias. O número nunca parava de contar. Tentei de tudo datas de aniversário, aniversários de casamento, o código do escritório do papai, até minha própria digital. Nada funcionava. Num cibercafé em Queens, paguei $200 para um hacker chamado Drew tentar. Depois de 2 horas, ele empurrou o celular de volta para mim. Isso aqui não é criptografia comum, disse. Parece nível militar, talvez até algo feito sob medida. Quem trancou isso não queria que fosse aberto antes da hora. Naquela noite, enquanto a chuva batia no teto do carro, fiquei olhando o temporizador piscando. 238 dias restantes. Cada segundo parecia um batimento que eu não entendia. Comecei a anotar tudo num caderninho espiral. Dia 10, tentei o aniversário da mamãe. Falhou. Dia 17, tentei Hawthorne 31. Falhou. Dia 20, tentei desistir, mas não consegui.
Às vezes eu odiava o telefone. Às vezes eu sussurrava para ele, como se pudesse me ouvir. Pai, o que você está tentando me dizer? Nenhuma resposta. Só aquele leve brilho azul na escuridão, contando os segundos até algo que eu não conseguia ver. Antes de tudo desmoronar, meu pai costumava dizer: você não pode liderar de um escritório de vidro se não sabe como o chão realmente é. Ele era o tipo de homem que usava ternos de $1000, mas passava as tardes caminhando pelos cais, cumprimentando cada funcionário pelo nome. Quando eu tinha 15 anos, ele me levou ao armazém pela primeira vez. O ar cheirava a óleo e metal, o som das empilhadeiras ecoava como trovão. Você vai aprender mais aqui do que em qualquer sala de aula, disse ele, me entregando um colete de segurança. Suas irmãs entendem de lucro. Você vai entender de pessoas. Ele tinha razão. Helena só enxergava planilhas. Blair só via status. Mas papai, ele me via. Aquele verão, trabalhei junto com a equipe. Aprendi a empacotar uma caixa direito, equilibrar cargas, ler o manifesto de embarque. Os trabalhadores me chamavam de a pequena H e me davam refrigerantes gelados quando as pausas acabavam tarde. Um dia, papai se sentou comigo na doca de carregamento, o sol se pondo atrás dos caminhões. Sabe por que eu te trago aqui? Perguntou. Para me envergonhar, brinquei. Ele riu baixinho. Não, Azel. Porque aqui está o coração do que eu construí. O mundo sempre vai respeitar o poder, mas só segue quem tem propósito. E você tem propósito nos ossos. Depois disso, ele ficou em silêncio, olhando o horizonte como se já pudesse ver o fim se aproximando. Nas últimas semanas, começou a agir de forma estranha, se trancava no escritório, fazia ligações em voz baixa, transferia dinheiro para lugares que eu nem reconhecia. Uma vez, ouvi ele murmurar meu nome através da porta. Na noite anterior ao infarto, ele me chamou. Os olhos estavam cansados, mas havia algo intenso neles. Isto é seu, disse, deslizando aquele mesmo celular preto pela mesa. Pai, o que é isso? Ele respondeu, algo que vai te testar. E algo que vai te proteger. Quando chegar a hora certa, ele vai se destravar. Promete que vai guardar? Eu prometo, eu disse. Mesmo sem entender direito, agora, meses depois, sentada sozinha no meu carro, eu ainda conseguia ouvir a voz dele firme, confiante, e ao mesmo tempo assombrando cada pensamento meu. E toda vez que eu olhava para aquela contagem regressiva brilhando na tela, não conseguia me livrar da sensação de que meu pai ainda estava me observando, esperando que eu provasse que minha promessa realmente significava algo. Na véspera do meu aniversário de 18 anos, a cidade parecia mais fria do que o normal. Estacionei o carro perto de um posto de gasolina abandonado, enrolada num cobertor que ainda cheirava um pouco a casa. A tela do telefone mostrava: falta um dia. Eu não dormi. Não conseguia. A cada hora, conferia o visor, como se de repente fosse revelar o seu segredo. Às 5h59, os primeiros raios do amanhecer tingiram o para-brisa. Meu fôlego embaçou o vidro quando o celular começou a vibrar, primeiro suave, depois mais forte até que o brilho azul inundou o carro. A contagem sumiu. E então apareceu um único contato na tela: RH Legacy. Meu coração disparou. Hesitei, olhando aquele nome que pertencia ao homem que eu mais amara na vida. Com os dedos trêmulos, apertei em ligar. Tocou 2 vezes. Então, a voz dele encheu o carro. Feliz aniversário, Azel. Por um segundo, eu esqueci como respirar. Pai, sussurrei, com a garganta apertada. Você finalmente chegou à idade, continuou ele. A voz era calma, deliberada, gravada, mas viva. Você não desistiu. Mesmo quando tiraram tudo de você, continuou firme, mesmo sem entender o porquê. É por isso que agora você está pronta. Pronta para quê? Perguntei, a voz tremendo. Houve uma pausa longa o suficiente para me fazer sentir o estômago revirar. Pela verdade, respondeu ele. E pela sua herança. Apertei o volante com força enquanto a tela do telefone mudava, revelando um mapa com coordenadas piscando. Logo em seguida, apareceu uma mensagem de texto.
Building 47, Hawthorne Industrial Park, Sub 3, Code 7, Alpha Crown 1961 72 horas antes da transferência automática. Pai, murmurei para o carro vazio, o que tem lá embaixo? A voz respondeu uma última vez, mais baixa, como um segredo feito só para mim. É algo que suas irmãs nunca deveriam encontrar. A ligação terminou. A tela ficou preta. Por um longo momento, fiquei imóvel, parada na penumbra, ouvindo o som do meu coração ecoando no silêncio. Então girei a chave na ignição. Se aquele telefone tinha acabado de trazer meu pai de volta do túmulo, eu ia descobrir o que ele tinha deixado me esperando. As coordenadas me levaram cerca de 60 quilômetros ao norte de Manhattan, até um conjunto de galpões industriais abandonados que minhas irmãs haviam tentado vender anos atrás. Segundo elas, não havia nada de valor lá. Mas, ao chegar ao prédio 47, a névoa da manhã se agarrava ao asfalto rachado como se escondesse um segredo. Um pequeno posto de segurança ficava ao lado do portão. Dentro dele, um homem de uns 50 anos tomava café quente. Quando me aproximei, ele levantou o olhar e sorriu de leve. Bom dia, senhorita Hawthorne. Seu pai disse que você viria hoje. Fiquei paralisada. Você conhecia meu pai? Ele assentiu. Meu nome é Marcos. Ele me disse para ficar de guarda até que a pessoa certa chegasse. Já se passaram 3 anos. Ele me entregou um cartão de segurança, as bordas gastas pelo tempo. Isto abre tudo o que você precisa. Use o elevador pelo cais de carga. O interior do armazém não era nada do que eu imaginava. O chão empoeirado e as empilhadeiras enferrujadas eram apenas uma fachada. Atrás de uma parede de aço marcada com somente manutenção, havia um leitor de impressão digital. Quando aproximei o cartão, um chiado ecoou pelo ar, e a porta se abriu. Um elevador esperava pequeno, metálico, vibrando com uma energia quase viva. Entrei e digitei o código, 7 Alpha Crown 1961. A descida pareceu interminável 30 segundos, depois 60. Meus ouvidos estalaram quando o indicador acendeu, Sub 3. As portas se abriram para uma câmara subterrânea imensa, iluminada por uma luz branca suave. Fiquei sem fôlego. O espaço era maior que um ginásio. Uma das paredes estava coberta por enormes mapas digitais, rotas de suprimento cruzando continentes, destacadas em azul e vermelho. Outra parede zumbia com dezenas de servidores piscando em padrões rítmicos. No centro, uma mesa de mogno polida como um espelho. Sobre ela, 3 objetos, um caderno de couro, um laptop prateado e uma foto emoldurada do meu pai me segurando quando eu era bebê. Minhas mãos tremiam ao abrir o caderno. A caligrafia dele se espalhava pela primeira página. Azel, se você está lendo isto, encontrou o que o mundo nunca deveria ver. A Hawthorne Logistics, a empresa que suas irmãs herdaram, é real, legítima e lucrativa. Mas é apenas a superfície. Por baixo dela está a verdadeira razão pela qual eu a construí. A próxima linha fez minha garganta apertar. Há 22 anos, usamos os mesmos caminhões e navios para transportar algo muito mais valioso que dinheiro, esperança. Virei as páginas e encontrei listas de embarques, manifestos codificados rotulados como suprimentos médicos, zona restrita, kits educacionais, Síria, rota de ajuda 9. Meu pai havia dirigido uma rede humanitária global disfarçada de império de transporte. Virei-me para o laptop. Ele ligou imediatamente sem senha. Na tela apareceu um conjunto de contas offshore, Suíça, Singapura, Chipre. O saldo total piscava na parte inferior, 420 milhões de dólares. Um bilhete adesivo estava preso ao canto da tela, escrito à mão por ele. Isto não é riqueza, Azel. É responsabilidade. Afundei na cadeira, as lágrimas borrando os números luminosos. Minhas irmãs haviam herdado a fortuna, mas eu tinha herdado algo muito maior e infinitamente mais pesado. Enquanto as luzes fluorescentes zumbiam acima de mim, sussurrei no silêncio. Pai, você não me deixou para trás. Estava me preparando o tempo todo. Mas, lá no fundo, eu sabia que aquele não era o fim do mistério. Era apenas a porta. O silêncio naquela sala subterrânea parecia vivo pulsante, elétrico, à espera.
Eu ainda olhava para o número de 420 milhões de dólares quando o telefone no meu bolso começou a vibrar de novo. Não era o mesmo zumbido suave de antes. Este era mais agudo, preciso, intencional. A tela piscou com uma identificação desconhecida, Foundation Command. Hesitei por um segundo, depois atendi. Olá, senhorita Hawthorne, disse uma voz britânica, clara e firme, com um tom calmo, mas de autoridade. Aqui Evelyn Clark, diretora de operações da Hawthorne Foundation. Seu pai me instruiu a contatá-la exatamente neste dia, às 6h30 da manhã. Apertei o telefone com mais força. Meu pai está morto. Sim, respondeu ela suavemente. Mas o trabalho dele não está. Meu coração batia descompassado. O que é este lugar? Evelyn fez uma breve pausa e então respondeu, com orgulho contido. Seu pai construiu uma das maiores redes humanitárias subterrâneas do mundo. Oficialmente, ela não existe. Extraoficialmente, salvou 2,3 milhões de vidas em 27 países. Cada rota de transporte ineficiente, cada gasto inexplicado, tudo eram operações de cobertura. Enquanto suas irmãs perseguiam um lucro, ele perseguia um propósito. Levei a mão à boca. Ele nunca me contou. Ele não podia, disse Evelyn. Você precisava passar pela perda para entender o valor de proteger algo maior do que a riqueza. Ele acreditava que você era a única capaz de continuar o que ele começou. O telefone emitiu um bip e uma nova mensagem. No laptop, um arquivo começou a ser baixado automaticamente. O cabeçalho dizia: Protocolos de transferência de propriedade, Hawthorne Logistics. Linha por linha, documentos jurídicos preenchiam a tela, todos com selos e assinaturas digitais. Meu nome aparecia ao lado do dele. Azel Hawthorne, acionista majoritária, 55%. Alocação fiduciária, 10% mais 45% via subsidiárias offshore. Fiquei olhando, tremendo. Isso não pode ser real. É muito real, respondeu Evelyn com calma. No momento em que você completou 18 anos e desbloqueou o telefone, todos os ativos adormecidos foram ativados. Você é agora a chefe legal da Hawthorne Logistics, por extensão, da fundação. As lágrimas arderam em meus olhos. Levei a mão à boca, sem conseguir conter o tremor. Ele confiou tudo isso a mim? Ele testou todos vocês, disse Evelyn em tom sereno. Suas irmãs falharam no instante em que escolheram a ganância em vez da graça. Você passou porque continuou acreditando, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse era o teste. Olhei ao redor os mapas, os servidores, as luzes piscando e, pela primeira vez em meses, não me senti perdida. Me senti escolhida. Evelyn, sussurrei, o que eu devo fazer agora? Sua voz veio firme, resoluta. Você vai liderar, senhorita Hawthorne. Exatamente como seu pai planejou. A fundação tem recursos, aliados e pessoas esperando por direção. Elas estão esperando por você. Um som suave ecoou do laptop. Outro arquivo apareceu na tela, intitulado Operation Fix. Essa é sua primeira missão, disse Evelyn, com a voz agora mais branda. Mas antes de começar, ela hesitou, o tom diminuindo a algo que você precisa ver. Na gaveta debaixo da mesa. Abri lentamente. Lá dentro, repousava outro telefone idêntico ao meu. Mas este estava desbloqueado. A lista de contatos estava cheia de nomes que eu reconhecia das manchetes: senadores, CIOR, ministros globais. Pessoas capazes de mover o mundo com um único telefonema. Seu pai não construiu uma empresa, Azel, disse Evelyn. Ele construiu uma rede de pessoas que ainda acreditam que o mundo pode ser salvo em silêncio. Fechei os olhos, sentindo o peso da fé dele pressionar meu peito. Pela primeira vez desde sua morte, sussurrei as palavras em voz alta. Pai, eu não vou te decepcionar. A resposta de Evelyn veio quase como um sopro. Eu sei que não vai. O mundo não precisa de outro Aeres, senhorita Hawthorne. Ele precisa de você. A linha caiu. Fiquei sentada ali, sob a luz branca e suave, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, cercada pelas provas do sonho impossível do meu pai. Eu não era pobre. Não era esquecida.
Eu era guardiã de um legado escondido à vista de todos. E aquela contagem regressiva no telefone não era o fim. Era o começo de tudo. Quando o sol nasceu no dia seguinte, eu já sabia o que precisava fazer. Durante meses, eu havia sido invisível à irmã pobre, o constrangimento da família. Mas isso tinha acabado. Dirigi direto para a sede da Hawthorne Logistics, um imenso prédio de vidro que meu pai costumava chamar de monumento à arrogância. Assim que entrei no saguão, as cabeças se viraram. Eu usava o paletó cinza escuro do meu pai ainda com um leve cheiro de cedro e colônia. Meu coração batia forte, mas mantive a cabeça erguida. Helena e Blair já estavam na sala de reuniões, cercadas por executivos e advogados. Gráficos brilhavam na tela principal, linhas ascendentes indicando lucros crescentes. Nenhuma das duas levantou os olhos quando entrei. Blair suspirou. Azel, está é uma reunião privada. Segurança. Senta, interrompi, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Minha voz não tremeu desta vez. Eu não vou sair. Helena recostou-se na cadeira. Você não tem autoridade aqui. Encarei-a diretamente. Na verdade, eu tenho. Abri a pasta. Dentro havia documentos autenticados, certificados de transferência e uma chave digital da fundação. Desde as 6 horas da manhã de ontem, eu sou dona de 55% da Hawthorne Logistics. Todas as verificações estão aqui corporativas, legais e digitais. Sugiro que leiam antes de falar. O silêncio tomou conta da sala. Um dos executivos, o Sr. Carol, diretor financeiro, ajeitou os óculos. Isso é impossível. Os fundos de propriedade estavam selados. Selados de vocês, interrompi calmamente. Não de mim. Blair arrancou a pasta das minhas mãos e começou a folhear as páginas. O rosto dela empalideceu. Isso não pode estar certo. Está muito certo, respondi em voz baixa. Papai garantiu isso. Helena bateu a mão na mesa. Você o enganou. Manipulou o testamento. Pode ligar para os advogados, disse com firmeza. Todos os documentos são inquestionáveis. O advogado do papai, o Sr. Thorne, confirmou tudo esta manhã. Silêncio. Até o ar parecia denso. Então fiz algo que nenhuma delas esperava. Eu não vou demitir vocês, disse. São brilhantes no que fazem, apenas perderam o rumo. Mas as coisas vão mudar. Respirei fundo. Com efeito imediato. Imediatamente, 20% do nosso lucro líquido passará a financiar operações humanitárias sob a Fundação Hawthorne. E os 17 funcionários de armazém, os mesmos que vocês queriam demitir, estão sendo promovidos a cargos de gestão. A voz de Blair vacilou. Você não pode estar falando sério. Eles nem têm diploma. Eles têm algo melhor, respondi, dando um passo à frente. Eles têm lealdade. Têm experiência. Eles vêm administrando as verdadeiras operações desta empresa há anos. Vocês é que nunca perceberam. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si. Um homem, o diretor de operações, me olhou e assentiu devagar. Seu pai teria gostado disso. Helena se levantou, tremendo de raiva. Você vai destruir tudo que ele construiu. Não, disse baixinho. Eu vou terminar o que ele começou. Virei-me para sair, mas parei na porta. Vocês duas conseguiram o que queriam, os holofotes, o status. Eu consegui o que precisava, a verdade. Enquanto eu saía, ouvi Blair sussurrar, com a voz trêmula pela primeira vez em anos. E se ela estiver certa? As portas do elevador se fecharam, e eu finalmente exalei. Minhas mãos ainda tremiam, mas não de medo, de algo totalmente diferente. Poder. Propósito. Pela primeira vez na vida, eu não era a irmã esquecida. Eu era a guardiã da chama que meu pai acendeu em segredo. E agora o mundo finalmente veria essa luz brilhar. 3 anos se passaram. O nome Hawthorne, antes sinônimo de luxo e ganância, havia se transformado em algo completamente diferente. Os noticiários falavam sobre a reforma radical da empresa, chamando-a de imprudente no início, até que o mundo começou a ver os resultados.
Abrimos 12 corredores humanitários em zonas de conflito, enviando suprimentos médicos disfarçados de cargas comerciais. Construímos estações de filtragem de água em vilarejos onde nenhum governo ousava entrar. Mais de 300 mil crianças receberam kits educacionais rotulados como materiais industriais. E o mais surpreendente de tudo, minhas irmãs também mudaram. Blair foi a primeira a me procurar. Apareceu no meu escritório, nervosa, segurando um envelope. Quero financiar a missão na Ucrânia, disse em voz baixa. Sem câmeras, sem imprensa. Pela primeira vez em anos, vi sinceridade em seus olhos. Meses depois, foi a vez de Helena. Ela não pediu desculpas, não era do tipo, mas começou a administrar as operações jurídicas da fundação, protegendo nossas raízes de interferências políticas. Ainda não éramos irmãs que se amavam. Mas éramos parceiras que finalmente se respeitavam. A fundação cresceu além de tudo que meu pai poderia ter imaginado. Evelyn tornou-se minha maior aliada, a voz da razão quando eu duvidava de mim mesma. E Marcos, ainda vigiava o prédio 47 como um fantasma atento, sempre sorrindo quando eu levava café nas minhas visitas noturnas. O telefone preto ainda está na minha mesa. A contagem regressiva já terminou há muito tempo, mas às vezes, geralmente por volta das 6 da manhã, ele vibra suavemente, iluminando-se com uma única mensagem. Coordenadas recebidas. Cada vez que sigo as coordenadas, elas me levam até pessoas que precisam de ajuda, um campo de refugiados, um hospital destruído, uma escola esperando por suprimentos. E, em cada uma dessas vezes, ouço a voz do meu pai ecoando na minha mente: isso não é riqueza, Azel. É responsabilidade. Na semana passada, um carregamento chegou a um hospital em Gaza. A foto que enviaram mostrava uma garotinha segurando uma das nossas caixas, sorrindo, com as mãos cobertas de poeira. Na embalagem, escrito com marcador preto, lia-se: Fundação Altorne. Esperança entregue. Fiquei olhando aquela foto por um bom tempo. Depois, sussurrei: conseguimos, pai. Guardo o diário dele na minha gaveta, as páginas já gastas de tanto eu passar os dedos sobre sua caligrafia. Há uma frase que eu nunca tinha entendido, até agora: às vezes é preciso perder tudo para aprender o que nunca pode ser tirado de você. Perdi minha casa, minha fortuna, minha família. Mas encontrei meu propósito. As irmãs que antes zombavam de mim agora estão ao meu lado. A empresa que antes media sucesso em dólares agora o mede em vidas salvas. E todas as manhãs, quando a cidade desperta, toco o telefone preto, aquele que deu início a tudo, e sorriu. Porque foi preciso um telefone trancado para destrancar quem eu realmente era. E foi preciso perder tudo para herdar algo muito maior que dinheiro, um legado que salva vidas. Meu pai estava certo. O verdadeiro jogo só tinha acabado de começar.